Juriscast, o seu podcast jurídico. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Juriscast, o seu podcast jurídico. Lembrando que este e todos os demais episódios podem ser ouvidos no YouTube, iTunes, SoundCloud e qualquer dispositivo conectado à internet. Basta você procurar no Google por Juriscast. Está aqui comigo o meu grande apoiador, para não dizer a grandemente pensante, junto com o Antônio Neto deste podcast, Giovanni Arceno. Voltei de férias, você manteve a casa em dia, estou muito grato e muito feliz de estar novamente aqui com você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, Thiago. Que bom que tu voltou, né? Porque a gente acha que é fácil de conduzir o programa, mas não é fácil, não. No podcast passado foi bem difícil. A pressão de ser um apresentador é bem grande, na verdade, a gente acha que não. Mas assim, Thiago, tô bem animado com o episódio de hoje, porque eu acho que dentre os 11 programas que a gente já fez, contando esse, talvez esse seja o programa que mais envolva pessoas que não são exatamente advogados, né? Digamos assim, é o programa mais útil para a população também. Então, não necessariamente a pessoa precisa ser um advogado para ver esse programa, né? O tema é bem importante para todo mundo. Então, eu tô empolgado aí. Legal. A gente vai falar hoje, pessoal, audiência, sobre um tema que todos nós vivenciamos em maior ou menor nível em nossa vida. Porém, no direito é um tema super legal. E para falar com a gente sobre direito tributário, a gente vai chamar uma sumidade, aí, uma referência no tema, que é o Dr. Felipe Carceno Pinto. Ele que é mestre em Direito Constitucional pela UF, pós-graduado em Direito Fiscal pela PUC-RJ, bacharel em Direito pela Universidade Veiga de Almeida. Ele também é professor no IBMEC, no Rio de Janeiro, na Universidade Federal Fluminense e na Fundação Getúlio Vargas, e doutorando em Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento na UERJ, além, é claro, de sócio no Renault e Perrillier Advogados. Para falar então com a gente sobre direito tributário, tudo o que ocorre nesse mundo tão bonito e visado pelos advogados e que tem total influência sobre a vida das empresas e pessoas comuns, seja bem-vindo, doutor Felipe. Obrigado, Thiago, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Legal. Nós aqui no ProJuris convivemos, né, obviamente, com uma série de empresas e milhares de clientes advogados, e o direito tributário ele é, para o advogado, uma área vista como complexa, porém também uma área visada, né, por muitas pessoas, justamente por ser uma área muito específica, com tratamento, né, uma rotina um pouquinho diferente das demais áreas. Então, tenho total certeza que a nossa audiência, onde quer que esteja ouvindo agora esse episódio, tem bastante dúvidas e vai ter um nível de esclarecimento bastante grande com este episódio de hoje. Tá, então vamos lá. Vamos começar então, Thiago, contextualizando o nosso ouvinte, né? A gente sempre faz isso, já virou um ritual aqui no nosso Juriscast, que é pedir para o doutor uma gentileza aí de esclarecer para nós, afinal, o que é o direito tributário, ou mais ou menos no que ele atua, né? Porque é muito comum, e a gente na nossa pesquisa, né, de pauta que a gente estava fazendo, desenvolvendo aqui, a gente viu que às vezes ele é enganado com o direito financeiro, né, que também tem a ver com a atividade financeira do Estado e tudo mais, ou com o direito fiscal, que também tem alguma relação com o imposto, mas exatamente onde que atua o direito tributário, doutor Felipe? O que ele é e qual que é a diferença dele desse direito financeiro, desse direito fiscal? Conta para nós um pouquinho aí. Claro, na verdade essa é uma pergunta muito comum, né? Exatamente porque há esses termos que convivem, né? O direito financeiro, direito tributário e direito fiscal. Basicamente, o direito financeiro, como a gente bem sabe, ele regula, ele trata das atividades financeiras do Estado. Essas atividades financeiras, elas basicamente tratam da arrecadação dos gastos públicos, né? Da gestão do dinheiro público. E o direito financeiro, então, dentre essa arrecadação, dentre os valores, né, que ingressam nos cofres públicos, a gente tem as chamadas receitas originárias, né, que são aquelas receitas decorrentes da exploração do patrimônio e das atividades diretas do Estado, e a gente tem as chamadas receitas derivadas. As receitas derivadas são exatamente os tributos, né? E aí que entra o direito tributário. O direito tributário
ele trata, ele regula, ele cuida exatamente dessas receitas específicas, né, do Estado, lato sensu, que são as receitas decorrentes dos tributos. Então, o direito tributário ele tem toda a sua estruturação, a sua composição na Constituição Federal, né, a sua estruturação base. Logo em seguida, numa ordem hierárquica, no Código Tributário Nacional e na legislação, que no Brasil não é pouca, né, em matéria tributária. A diferença básica entre direito tributário e direito fiscal é que, na verdade, aqui no Brasil são tratados, os ramos do direito são tratados como sinônimos, né? Porque a grande diferença é a seguinte: direito fiscal, como muitos trabalham lá em Portugal, na Europa, nos Estados Unidos, ele decorre de um direito que ele é baseado em impostos, né? O melhor conceito do direito fiscal seria aquele ramo do direito que trata de um sistema baseado em impostos, né? Lá em Portugal a gente tem o professor Casal Tanabás que inicia, né, a sua obra dizendo exatamente isso, que em Portugal se chama de direito fiscal porque é um direito baseado em impostos. Já no Brasil, o nosso sistema tributário há muito já foi deslocado para um sistema de múltiplas espécies tributárias. Então, ele não é mais um sistema baseado em impostos, como ele foi até pensado pela Constituição Federal de 88. Mas ele acabou se conformando como um sistema que tem várias espécies tributárias. Nós temos basicamente 5 hoje, né? Os impostos, as taxas, as contribuições, né? As chamadas contribuições especiais, né? As contribuições de melhoria e os empréstimos compulsórios. E hoje, Tiago e Giovanni, a gente tem uma situação até mais curiosa, mais sui generis. As nossas principais arrecadações, claro que se a gente for olhar a arrecadação individual dos tributos, o ICMS ele se destaca bastante. É um imposto muito expressivo, que é um imposto estadual. Mas, se a gente for olhar o peso da arrecadação que hoje as contribuições têm, é um peso que supera o dos impostos em nível federal. Então, as contribuições hoje arrecadam muito mais do que os impostos. Então, a gente não pode mais falar num sistema efetivamente fiscal, a gente fala num sistema tributário. Legal. Tenho certeza que a nossa audiência tem bastante dúvida sobre o tema e a gente, independente de profissionais do direito ou não, mas enquanto brasileiros, acho que a gente pode concluir que é uma opinião geral de que no Brasil a gente paga, né, ou tem muito imposto, né? A gente tem muitas taxas relacionadas com tudo, né? Ou seja, a gente acredita que há um excesso de tributação ou uma complexidade nesse modelo de cobrança, né? E enquanto especialista, né, Dr. Felipe, como é que você enxerga essa afirmação? Como é que você entende que a afirmação que eu acabei de dizer, se ela está equivocada ou não, ou se é só um desentendimento ou uma falta de entendimento, né, dessas variedades de necessidades de controle que a gente precisa ter no Brasil, é algo bastante específico, né? E por que você acredita que existe essa percepção de que a gente paga tanto imposto, ou que é tão complexo, né, essa nossa realidade aqui no Brasil? E só pegando carona, doutor Felipe, aproveitando aqui a pergunta, já que o doutor citou Portugal, citou alguns países europeus, queria também se o doutor pudesse fazer uma comparaçãozinha com essa questão de volume de impostos com outros países, né? Claro, de fato há esse senso comum no sentido de que a carga tributária no Brasil é excessiva. Na verdade, eu vou quebrar um pouquinho essa impressão, né? Eu vou em sentido contrário um pouco ao que a maioria da sociedade pensa, mas não discordando efetivamente dela. Vou explicar melhor. Legal. O Brasil ele não tem, né, uma das maiores cargas tributárias do mundo. Ele tem uma carga tributária, sim, considerada elevada, mas numa comparação que a OCDE fez, OCDE que congrega basicamente os países europeus, Estados Unidos e alguns outros países do mundo, a maioria países desenvolvidos, né? O Brasil ficou em 15º lugar em carga tributária.
com 33,7% do PIB, né, em termos de carga tributária. Muito inferior a diversos países envolvidos, né? Só para a gente ter uma base, né, nesse estudo, a Dinamarca está na liderança com 48,6%, e ela é seguida de diversos países tidos como países exemplares, não só em qualidade de vida, né, como em desenvolvimento. França, Finlândia, Suécia, Itália, Áustria, Noruega, diversos países, Alemanha, diversos países têm a carga tributária efetiva maior que a brasileira. Legal. O que traz, então, essa impressão para a sociedade e por que aí eu concordo com ela? Porque a gente não pode pegar tão só, né, o quanto se paga de tributo para concluir se a carga tributária é alta ou baixa. Sim. A gente precisa levar em consideração também o quanto a população, a sociedade recebe em troca, né? Ou seja, a chamada contraprestação. Você só acha que é caro ou barato um produto dependendo do que ele te proporciona, né? Obviamente que um valor de um item no supermercado vai ser muito inferior ao valor de um automóvel. Nem por isso você deixa de comprar um automóvel ou você deixa de dispor, você deixa de pagar um valor elevado para um bem que te retribui nessa proporção. Então, o que eu costumo dizer é que no Brasil a carga é alta em comparação com o que se recebe em troca, né? A contraprestação. Aí é altíssima. Sim. Porque diferente desses outros países em que se paga 48,6% do PIB, de tributos 45%, 40%, no Brasil que a gente paga 33,7%, né? A gente não tem uma educação pública de qualidade, sequer tem educação para todos os brasileiros. A gente não tem saúde pública de qualidade, sequer tem saúde pública para todos os brasileiros, aliás, não tem para a maioria, né? A gente não tem assistência social efetiva, a gente não tem segurança. Então, quando você paga bastante, né, ou quando você paga um valor razoável e não recebe em troca, a sensação de que você está pagando muitíssimo, né? Sim. Então, você está pagando excessivamente. Em resumo, o custo-benefício da nossa carga tributária é muito custo e pouquíssimo benefício. É exatamente isso. Aí fica muito caro, né? Aí fica realmente bastante caro. Legal. Bom, está tramitando no Congresso, inclusive, a reforma tributária, né? Entre as propostas dessa reforma, que foi relatada pelo deputado Luiz Carlos Rauli, uma dessas propostas está a extinção de 10 impostos. ICMS, ISS, IPI, COFINS, entre outros, né? E o argumento central é que se paga tributos em excesso no Brasil e que com, né, essa proposta, né, se houver a exclusão desses impostos, dessa variedade de impostos, que a gente vai aproximar o Brasil de um modelo de tributação europeia, né? A gente falou um pouquinho disso, que dos volumes percentuais do PIB, né? Mas será que você consegue explicar para a gente, além dessa diferença percentual do consumo do PIB, né? Mas como que seria essa diferenciação da forma, né, desse modelo tributário europeu em comparação com o Brasil? Lá é uma carga tributária unificada e aqui é pulverizada. Qual que seria exatamente essa diferença que motivou essa proposta aqui do deputado Luiz Carlos Rauli? Claro. Essa proposta, ela, na verdade, ela não é nova, né? Foram sucessivas e reiteradas propostas de reforma tributária. E no Brasil, não é uma questão de pessimismo, é uma questão de analisar a realidade. A gente tem um problema muito sério, que é um problema político. Não é um problema, eu diria, nem de matriz econômica, nem de matriz efetivamente tributária, técnico-tributária. É um problema político. Melhor explico. A base do nosso sistema também deveria ser os impostos. O que a Constituição Federal fez? Ela elegeu quais impostos seriam de competência de cada ente federativo. Então ela disse: União, você tem esses impostos, Estado, você tem esses impostos, município, você tem esses impostos, né? Para o município, a maior arrecadação ficou para o ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Para o Estado, a maior arrecadação, ou seja, realmente a sua
principal fonte o ICMS, né? Que é o nosso tributo sobre circulação de mercadorias e serviços, basicamente. E para a União, alguns impostos, mas tendo como base o imposto sobre a renda, né? Esse contexto ele é muito parecido com o padrão europeu e o padrão americano, né? Ou seja, você tem tributação sobre a renda, você tem a tributação sobre o consumo, né? Lá o que se chama de IVA na Europa, e até em boa parte da América do Sul também, que é o imposto sobre valor agregado, em tese deveria ser o nosso ICMS, né? E você tem, que lá na Europa até se chama VAT, nem se chama IVA, a sigla, mas é conhecido como IVA, né? Traduzindo. E você tem a tributação sobre a renda também, né? Isso lá na Europa, nos Estados Unidos, aqui na América do Sul, só que nos Estados Unidos você tem a tributação sobre a renda em 3 níveis, né? Em alguns casos você tem nível federal, estadual e municipal. Qual é a grande diferença do nosso sistema para o deles? Eles têm pouquíssimos tributos efetivamente, né? Eles concentram as alíquotas, eles concentram a tributação em poucos tributos. Aqui no Brasil não. Já há algum tempo a União Federal ela se deparou com a seguinte situação, Thiago Giovanni, que foi a seguinte: diz a União Federal, eu tenho diversas obrigações a cumprir com base na Constituição Federal, mas não tenho recursos suficientes para isso. O que eu vou fazer? Eu vou, então, desviar o caminho do sistema tributário. Na minha opinião, até um grande problema no Brasil, que é um problema de sinceridade normativa, né? Uhum. Porque o que a União fez? Ela pegou as contribuições. No que se consistem as contribuições? As contribuições deveriam ser, né, casos isolados, deveriam ser tributos isolados, que eles têm como principal característica ter a destinação dos seus recursos, da sua arrecadação fixada na lei que as instituiu, que instituiu essas contribuições. Então, o governo precisa de dinheiro para a saúde, né? Ele se utiliza da contribuição. O governo precisa financiar a educação, ele se utiliza da contribuição. Mas o que diferencia, sendo muito breve, a contribuição dos impostos? Os impostos servem para pagar as contas gerais do Estado, né? O Estado lá do centro. Então, tudo que se arrecada com imposto de renda, com ICMS, com IPI, enfim, o governo bota na conta e gasta com o que ele quiser, né? Só que toda a arrecadação dos impostos precisa ser repartida com outros entes federativos. Então, tudo que a União ela arrecada com imposto de renda, né, com IPI, etc., ela reparte com os estados e com os municípios. Ela dá uma parcela para os estados e para os municípios. Quando ela arrecada contribuição, né, ela não reparte nada. Uhum. E tem uma outra grande diferença, né? Com as contribuições, o governo ele pode alterar as alíquotas no mesmo ano em que publicada a norma que majorou essas alíquotas. Ele não precisa observar uma coisa que a gente chama e que é aplicável aos impostos, com exceção dos extrafiscais, que é o princípio da anterioridade. Ou seja, se publicada uma lei num determinado ano, aquela previsão de aumento de instituição de tributo só vale no ano seguinte. Para as contribuições, não. O governo ele consegue alterar desde que observado o prazo de 90 dias. Então, o que ele fez? Ele pegou o PIS e a COFINS, por exemplo, né, que deveriam ser contribuições revertidas, o PIS para pagar o auxílio-desemprego basicamente o auxílio-desemprego é o abono único do trabalhador, aquele assalariado mínimo, e a COFINS, que é uma receita que serve para pagar basicamente a Seguridade Social, né, desde as contribuições, desde a Previdência até a saúde, educação e assistência social, né, ele pegou essas arrecadações, essas contribuições e as transportou, as centralizou no sistema tributário, né? As transportou para o centro do sistema tributário, né, as centralizou no sistema tributário e elas viraram as principais arrecadações federais, somadas às contribuições previdenciárias de um modo geral. E daí foram surgindo vários tributos, né? Surgiram várias contribuições, aí vem as CIDs, contribuições de intervenção no domínio econômico. Você começou a ter
literalmente uma poluição, um excesso de tributos. E com os tributos vem um problema que ele não está nesse percentual de carga tributária, ele não é aferível efetivamente, que é o custo dessas obrigações acessórias. Ou seja, quando você cria muitos tributos, você atrai obrigações acessórias. O que são as obrigações acessórias? Para cada tributo, uma ou mais declarações, um ou mais formulários, uma ou mais guias. Burocracia. Então, esse custo de burocracia no Brasil, que são os profissionais que precisam dar suporte às empresas, né, os contadores, os advogados, esse custo não está inserido, né, nessa carga tributária que é divulgada, amplamente divulgada. E no Brasil é um custo extremamente excessivo. Pra vocês terem ideia, o Brasil hoje lidera o ranking mundial de horas dedicadas ao cumprimento de obrigações acessórias, ou seja, para cumprir a burocracia tributária no Brasil. É o número 1 do mundo. Sim. A Receita Federal hoje, ela diz que com um programa chamado SPED, que são as obrigações eletrônicas, principalmente com e-social, que vai passar a ser praticado no Brasil no ano que vem, né, a ser observado pelas empresas, né, ou seja, vai entrar em operação no que vem, diz a Receita Federal que nós passaremos de mais ou menos 2.000 horas ano dedicadas a cumprimento de obrigações tributárias a 600 horas. 600 horas a gente vai estar um pouco acima da média da América do Sul e da média mundial. Mas seria muito melhor do que as mais de 2.000 horas gastas hoje no Brasil, que nos dão essa posição extremamente vergonhosa de ocupar o primeiro lugar no ranking mundial de cumprimento de obrigações acessórias, ou seja, tempo gasto para cumprir a burocracia. Eu quero fazer uma pergunta entrando um pouco mais aqui na reforma mesmo, mas antes de fazer um comentário que finalmente o E-Social vai sair, né? Vai sair. A gente tá, o nosso sistema aqui, a gente tem um software para departamentos jurídicos aqui, o nosso sistema ele tá preparado para o E-Social já faz um ano, né? Mas, né, desde que começaram a sair as primeiras portarias, a gente já fez as adaptações no ProJuris Enterprise e os nossos clientes aguardam ansiosamente essas alterações, mas a gente depende da regulamentação do Estado e alterações dos layouts e tudo mais, né? Vai sair, finalmente, parece que é a data final, vamos torcer, né? Tantos textos que eu escrevi sobre E-Social, né, agora finalmente vai sair, deu até um alívio. Mas assim, voltando à questão puxando de novo, né, a cordinha da reforma tributária do deputado Luiz Carlos Rauri, falando um pouco mais da questão prática, né? Eu queria que o Dr. Felipe explicasse um pouquinho, primeiramente, como que vai ser o trabalho, caso seja aprovada a reforma. E aí, doutor, fique à vontade para entrar nos detalhes, para entrar, se quiser fazer algum exemplo, falar alguma coisa do texto mesmo do relator. Como é que fica o trabalho do advogado que trabalha com direito tributário, né? Se vai ter uma mudança muito grande da atuação, como é que vai ser a relação do advogado com o TRF, né? Que é o Tribunal de Tributos, aí, que a dinâmica do advogado tributário ele fala com o TRF, né? Porque a gente teve uma mudança no passado, que é o novo CPC, e isso a gente percebeu aqui nos nossos clientes, nos nossos parceiros, o quanto impactou no trabalho do advogado, né? Com o novo CPC mudando, com a questão processual. Então, vai ter uma mudança tão grande também assim na atuação do advogado tributário perante a reforma, né? E em segundo lugar também, como é que fica, né? Minha pergunta tem duas partes, né? Primeiro, como é que fica o trabalho do advogado, e em segundo, como é que fica a vida da população, né? O que muda com essa reforma, com esse texto, com essas novas normativas, né, da reforma tributária, como é que fica a nossa vida, digamos, como ficaria, né? Considerando que o doutor já falou que a gente tem uma dificuldade política, né? E caso ela passe, né? Como ficaria esse panorama tanto para o advogado, que já vive uma rotina, quanto para a população, que pode ou não sentir o efeito dessa eventual alteração? Bom, primeiro eu queria dar os parabéns para vocês, porque no Brasil, infelizmente, a gente tem uma cultura de deixar tudo para a última hora, né? Se vocês já estão prontos há muito tempo para o E-Social, mostra que há bastante competência e trabalho sério agregado
ao dia a dia de vocês, né? Então eu não posso... Vamos colocar o som de palmas agora. Bom, no mais, com relação à reforma, como eu disse, a gente tem um problema muito sério, que é o problema político. Por que o problema político? Se a gente for parar para pensar friamente, o que leva um país a manter um sistema tributário com excesso de tributos, excesso de normas, excesso de burocracia, tanto excesso, né? Simplesmente porque não se encontra um consenso político. Por que não se encontra um consenso político? Porque para você fazer uma reforma tributária no Brasil, você precisa primeiro convencer a União Federal de que há um modelo em que ela arrecade tanto quanto ela arrecada hoje, que no Brasil, infelizmente, né, a gente tem visto isso agora, com muita tristeza, que os estados, com a redução da arrecadação decorrente da crise, os estados estão realmente em grave situação econômica e financeira. Né? Vide aqui o estado onde eu estou, o estado do Rio de Janeiro, está realmente numa situação caótica, numa situação muito complicada. Então, no Brasil, você não consegue trabalhar com planejamento financeiro no sentido de trabalhar com oscilações. Né? O poder público, a máquina pública, ela fica dependente da arrecadação que ela tem no cenário, sempre no cenário atual. Então, o primeiro problema é como que a União Federal vai conseguir extinguir vários tributos, né? Vai realizar a extinção de vários tributos, garantindo que a criação de um ou dois apenas, em troca de 10, como vocês falaram, né, que esses dois vão ser suficientes para trazer a arrecadação para ela sem que ela tenha que dividir com os estados e com os municípios. Começa aí um grande problema. O segundo problema está nos estados e nos municípios. Né? Há no Brasil uma questão que não basta que a União prometa que vai repassar parte da arrecadação. Então, qual é a ideia, por exemplo, do IVA, que está até na proposta do deputado, mas com outro cenário, né? O deputado Luiz Carlos Pauli, ele fez no projeto dele uma adaptação, porque o IVA ele tem como característica, né? Ele geralmente é pensado como um tributo federal, né? Porque ele congrega diversos outros tributos. A gente poderia tranquilamente no Brasil extinguir PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI, são vários os tributos que poderiam ser extintos e substituídos pelo IVA, sem problema nenhum. Mas aqui no Brasil, não basta você prometer para o Estado e para o município que ele vai ter uma parcela da arrecadação. Ele quer ter um tributo próprio, ele quer ter um tributo dele. Por quê? Porque tendo um tributo, por exemplo, o ICMS no Estado e o ISS no município, esses estados, esses municípios, eles ganham capital político. Como assim capital político? Eles podem conceder benefícios fiscais, né, mesmo tidos como inconstitucionais, mas eles os concedem para atrair empresas, né, para manter empresas. As empresas estão em dificuldade, né, outro estado, outro município tem uma alíquota menor. O que esse estado faz? Ele reduz a alíquota, ele dá benefício. Ele difere o pagamento, ou seja, prorroga o pagamento, ele concede créditos, ele tem capital político às empresas. Quando ele perde um tributo de competência dele, mesmo ele tendo o mesmo valor repassado pela União, ele perde esse capital político. Então, toda a reforma tributária no Brasil, ela empaca literalmente na parte política, nas discussões políticas. O que o deputado Luiz Carlos Pauli fez foi criar um IVA que seria um IVA estadual, né, e não federal, de forma que os estados manteriam, né, então a sua arrecadação própria. É um arranjo para agradar os estados e tentar viabilizar a reforma. Né? Já, por exemplo, em âmbito federal, o que ele propõe é que as contribuições sociais, como por exemplo a contribuição social sobre o lucro líquido, que nada mais é do que um adicional de imposto de renda. Mas por que se criou mais esse tributo, contribuição social sobre o lucro líquido? Pela mesma lógica de que falamos há pouco. Né? O imposto de renda ele tem a sua arrecadação repartida, a contribuição social como contribuição não. Sim. Então, ele vai criar um outro tributo só para não dividir a arrecadação com os estados e com os municípios, né? E ele começa a criar outros instrumentos. Eu não sei se vocês chegaram a ler sobre a DRU, a desvinculação das receitas da União.
que é pegar 30% atualmente da arrecadação das contribuições e desvincular completamente da destinação que a lei fixa, que a lei determina. Sim. Né? E aí o dinheiro solto para fazer o que quiser, como quiser. E ele não faz só isso. Os outros 70% eles não são efetivamente utilizados na finalidade legal. Porque o que a União faz? Ela se vale de um instrumento financeiro que a gente chama de contingenciamento orçamentário. Né? A gente costuma dizer no direito financeiro que arrecadar é obrigatório, gastar não. E aí o que a União faz? Por que quando a gente entra num período de crise econômica, a primeira coisa que a gente vê no jornal, que a gente lê no jornal, é que os gastos com educação e saúde serão reduzidos? Porque educação e saúde, né, são atividades do Estado financiadas basicamente pelas contribuições. Então, se você tem, né, um dinheiro que é carimbado, que ele só pode ser gasto com uma determinada coisa, um dinheiro que não é carimbado, que ele pode ser utilizado com o que o Estado quiser, e ele tem que economizar, ele não vai economizar com a receita, com a arrecadação dos impostos, com as receitas dos impostos, ele vai economizar com a receita das contribuições. Sim. Então, inclusive a própria CPI agora da Previdência no Congresso estava analisando exatamente isso. Né? Se a gente for olhar o que é arrecadado a título de contribuições, o que é gasto efetivamente com Seguridade Social, a gente chega em percentuais baixíssimos. Né? O governo basicamente usa essa arrecadação para pagar juros da dívida pública e tentar salvar o superávit primário. Então, é o que eu costumo dizer, mais do que pagar muito e receber pouco, me parece que falta no Brasil sinceridade normativa. O que é sinceridade normativa? É o cidadão comum olhar para a lei tributária, né, e entender exatamente o que é que está sendo praticado. No Brasil isso não acontece. Sim. Até o operador do direito, o estudioso do direito, ele precisa realmente mergulhar no estudo do direito financeiro orçamentário, verificar a destinação das receitas, como que o governo usa o dinheiro, para ele entender que o que a lei prevê, o que a Constituição prevê, não é o que é praticado. Não deixa de ser um pouco de estratégia política também, né? Exatamente. Então, é claro, há uma grande torcida pela simplificação do sistema e que essa reforma tributária tenha muito êxito, tenha muito sucesso. E aí você me perguntou o que aconteceria com o mercado, né, com os advogados tributaristas diante dessa reforma. Eu diria o seguinte, né, toda reforma traz dúvidas, toda reforma traz uma necessária conformação. Né, e no Brasil, a gente não analisa só a lei, a gente analisa também como é que os tribunais vão receber essa lei, como é que eles vão interpretar essa lei, né, essas novas normas. Então, não tenho a menor dúvida, né, a advocacia consultiva tributária, se isso acontecer, vai aquecer bastante, vai ter bastante oportunidade para os profissionais, bastante. Naturalmente, em razão das diversas interpretações que surgirão, o contencioso também, porque são poucos os brasileiros que litigam em matéria tributária, né? Porque são as empresas mais estruturadas. Geralmente no Brasil, né, quando se trata de tributo, as pessoas, por incrível que pareça, tributo é uma coisa que mexe tanto no nosso bolso, mas as pessoas preferem não saber. Né? São poucas as pessoas que entendem de direito, não de direito, mas de tributo no Brasil, de um modo geral, do que pagam. E o governo também nunca ajudou muito, né? Porque tirando o imposto de renda e a contribuição previdenciária do empregado, que vem destacadas ali no contra-cheque, né, o brasileiro ele não vê o que paga. O tributo está agregado ao preço do produto, né, geralmente ao serviço, então ele não enxerga, ele vê o valor como um todo. Né? Então, o brasileiro ele acaba não sabendo muito, mas as empresas mais estruturadas, as maiores empresas, né, geralmente de médio porte a grande porte, elas litigam, porque elas sabem que no Brasil, infelizmente é uma verdade, essa insinceridade normativa leva a alguns excessos, né, pelo poder público. Né? Aqui no Brasil a gente não tem uma coisa que é muito frisada no mundo todo, que é a confiança legítima, que é o contribuinte confiar no fisco e o fisco confiar no contribuinte. Né? Como temos muitos sonegadores e ao mesmo tempo
o fisco, de um modo geral, ele cobra muito além do que ele deveria ou poderia, né? Você tem um choque constante, que é o fisco não confia no contribuinte, que acha que é sempre um sonegador, e o contribuinte não confia no fisco, porque acha sempre que ele está cobrando mais do que deveria. Né? E no fundo os dois têm razão. Né? Um jeitinho brasileiro. Eu acho que a informatização mudou muito isso, Thiago e Giovanni. Acho que mudou muito. Acho que a informatização hoje, você tem uma margem muito mais restrita para não declarar. Porque a maioria das compras, a maioria dos pagamentos hoje, a maioria se dá por cartão de crédito, transação financeira, né, entre bancos, isso tudo é rastreável. Né? Cada vez menos a gente tem a circulação de dinheiro efetivamente físico. Né? A gente tem mais a circulação de recursos financeiros eletrônicos. Então está mais difícil isso acontecer, mas de fato precisa haver uma conciliação entre os fiscos e os contribuintes. Como eu costumo sempre dizer, quando o fisco cobra mais do que deveria, ele não está perseguindo só aquela arrecadação pontual. Ele está criando um outro efeito, que é um efeito muito danoso ao país, que é a falta de confiança. E quando não se tem confiança, inclusive o mercado internacional, os investidores internacionais não querem apostar num país em que se não tenha segurança e confiança. Sim, pois é. Se você não sabe prever o que o governo vai fazer, o que a autoridade fiscal, o que o fiscal, quando entra na sua empresa, como ele vai interpretar, porque você vai partir da premissa que sempre vai interpretar para te autuar, né? Se você não confia, para que você vai investir? Certo. Não? A gente vive um panorama único e complexo. Esse é o fato, né? Mas vamos torcer. Quem sabe o futuro nos reserve algo positivo. Sim. Parte boa e ruim é que depende da gente, né? Vamos lá. Se você me permite só concluir. Claro. Você citou o Tribunal Regional Federal. O Tribunal Regional Federal, ele geralmente, né, nós temos alguns tribunais regionais federais, né, no Brasil, tá? Iniciando pela primeira região, que é Brasília, segunda região aqui, Rio de Janeiro, Espírito Santo, né, terceira região, São Paulo, e outros estados, quarta região, aí no sul, né, querida região do país, né, quinta região, congrega diversos estados também. Então, quer dizer, os tribunais regionais federais, eles servem como segunda instância na Justiça Federal. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a situação é um pouco mais complexa do que parece, né? No Brasil, a gente não tem efetivamente um tribunal no judiciário, né, na estrutura judiciária, um tribunal especializado em tributação, né, em direito tributário. A gente tem, nos tribunais regionais federais, turmas especializadas, né, que têm competência para julgar, entre outros temas, tributário. Né? Mas a gente tem também os tribunais de justiça dos estados, que também têm competência para julgar tributação, visto que os tributos municipais e estaduais são julgados no âmbito dos tribunais de justiça. A gente tem também o Superior Tribunal de Justiça, que é quem dá a última palavra em matéria infraconstitucional. E a gente ainda tem o Supremo Tribunal Federal, que é quem dá a última palavra, né, no nosso sistema tributário, dá a última palavra no país de um modo geral, né, e também em matéria tributária. Então, nós vemos quantos tribunais têm que desenvolver entendimentos, né, têm que refletir sobre qualquer alteração legislativa. Mas faz falta. Thiago e Giovanni, faz bastante falta a gente ter um tribunal especializado só em tributação, em tributário, né, em direito tributário de modo geral. Em âmbito administrativo, a gente tem o CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, né, que deveria ser um órgão paritário, né, mas como tem a presidência sempre dos seus órgãos julgadores, sempre de um profissional, de um conselheiro da Fazenda, acaba que os resultados são sempre, ou quase sempre, favoráveis à Fazenda. Né? A gente precisava realmente de um tribunal de fato imparcial e técnico,
para julgar questões tributárias, porque no Brasil a gente usa e abusa da complexidade. Sim. É um fator determinante que influencia bastante o nosso dia a dia, né? Bom, mudando um pouquinho, não mudando de assunto, mas falando um pouquinho com o percentual da nossa audiência que estuda, né, que ainda estão estudando o direito ou decidindo que especialidade do direito vão escolher e seguir, a gente conversa com milhares de pessoas, né? O ProJuris ele tem milhares de clientes, seja na sua versão para escritórios ou no software produzido para departamentos jurídicos de médias e grandes empresas. A gente conversa também com esses milhares de clientes e com estudantes. E nos estudantes a gente percebe que eles veem o direito tributário como com um pouco de glamour. Não sei se é essa a palavra-chave, mas eles veem, enquanto estão estudando o direito tributário com um pouquinho de glamour, uma área que remunera de maneira diferente, que trabalha diferente das demais áreas. Como a gente tem aí centenas de empresas que são nossos clientes, a gente também entende que nas empresas o direito tributário ele é visto de uma maneira diferente também, ele é tratado de maneira diferente. Em algumas empresas o departamento tributário acaba sendo até um departamento separado, né, das demais áreas do direito, por ter uma relação direta, obviamente, com as finanças e com a estratégia das empresas, né, como você falou, mais estruturadas, maiores. Então, os nossos clientes, às vezes isso acontece também. Considerando esse patamar, né, de que o direito tributário ele tem um funcionamento específico, ele lida normalmente com uma grande complexidade, mas também com grandes cifras, né, que ele tem o provisionamento dele, né, para escritórios. No caso de empresas, as empresas já provisionam o valor do êxito, e o provisionamento é um grande fator de sucesso e de preocupação diária nessas empresas. Como é que você vê ou recomenda ou mastiga esse assunto para quem está estudando? É muito complexo entrar nessa área, sim ou não? Como que vai ser o trabalho num escritório tributário ou numa empresa, né, num departamento jurídico que trate do tributário? E por que, na tua visão, essa área do direito tributário, seja onde for que esse estudante ou que esse profissional escolha estar, por que é tão fascinante para você e que você recomendaria que mais ou menos pessoas seguissem aí os teus passos e também virassem uma referência nesse tema? Interessantíssimo. Eu acho o seguinte, Thiago Giovanni, eu acho que o direito tributário, sim, ele tem, de alguma forma, esse glamour, assim como o direito societário, né, os direitos mais relacionados ao dia a dia das empresas, né, e esse distanciamento. E o distanciamento é muito fácil de explicar. Primeiro que eu acho que os cursos de graduação já geram, tá, de início, de largada, esse distanciamento. São áreas pouquíssimo exploradas na graduação, no bacharelado, são áreas pouquíssimo trabalhadas, e o estudante de direito, ele cursa a graduação e ele se forma meio que sem saber exatamente o que se faz no societário e no tributário. Parece que é algo muito distante dele, né? Uhum. Eu acho que a primeira coisa seria uma revisão das grades curriculares dos cursos de graduação. A segunda coisa, e que eu acho que vem mudando bastante, por isso que eu acho que o direito tributário ele vem gerando cada vez mais atratividade para os profissionais, né? Que é o fato de que a economia brasileira está se desenvolvendo, mesmo em meio a essa crise imensa. Uhum. De que sentido? Nós tivemos milhões de brasileiros inseridos no ensino superior, né, nos últimos anos. Nós temos efetivamente um cenário de informatização quase que em todo o território nacional, especialmente em decorrência dos celulares, né? As pessoas começaram a ter acesso à internet, às informações, e, portanto, hoje o número de empreendedores não para de crescer no Brasil. Dito isso, eu acho que quanto mais empresas, mais profissionais são necessários. Antigamente, né, só as grandes empresas multinacionais, as maiores empresas brasileiras, é que demandavam questões tributárias. Hoje não.
Hoje, até quando se constitui uma empresa, uma primeira dúvida que o empresário tem que ter é qual é o regime tributário que eu vou aderir. Claro que a maioria vai querer aderir ao Simples Nacional, porque o Simples é realmente eficiente, né? Ele não é burocrático, ele é interessante, ele é um sistema realmente bastante interessante. Os pequenos empreendedores migram logo ou iniciam suas atividades no Simples. Mas é preciso passar por revisões constantes, né, das opções tributárias. Né? Infelizmente, a gente viu que a burocratização é uma realidade, então essa burocracia ela gera problemas, multas, né, autuações, fiscalizações. Então, dúvidas surgem o tempo todo. Né? A legislação é confusa e profissionais especializados são necessários. E cada vez mais esses empreendedores vêm buscando profissionais da área tributária. Então, eu diria o seguinte, Thiago e Giovanni, para os bons profissionais, há bastante espaço no mercado tributário. Né? Por isso, eu incentivo, né, sim, a vinda desses profissionais, há espaço para eles, o mercado vem demandando. Tá? Com relação ao dia a dia, né, da advocacia tributária, vocês citaram, de fato, algo que faz parte, né, da nossa rotina, que são as provisões de contingência, né, as provisões que vocês bem chamaram. Bom, mais uma vez, a legislação é complexa, não se chega a um entendimento claro. Né? Os tribunais, às vezes, demoram 10, 15, 20 anos para decidir uma causa tributária. A gente viu agora que recentemente foi julgado o CMS a base de cálculo PIS da COFINS. Né? Quantos anos, né, se demorou para julgar esse tema? Mais de 15 anos. Né? Então, são temas que realmente adormecem no judiciário. E precisa se esperar no Brasil, o nosso sistema, que o judiciário dê a última palavra, especialmente o Supremo Tribunal Federal, quando a matéria for constitucional, o STJ. Né? E aí as empresas ficam num grande dilema. Se eu brigo com o fisco, né, eu fico com aquela provisão, fico com a necessidade de provisionar aquele valor. Afinal de contas, um dia eu posso perder aquela disputa. Se eu perder, eu preciso, no meu balanço, ter uma contrapartida financeira, né, para os meus investidores, para os meus sócios, enfim, de toda forma, para que todo mundo saiba das responsabilidades que aquela empresa tem. E aí, com uma outra mão, vem o governo e também, com muita habitualidade, concede parcelamentos extraordinários como esse que está aberto hoje, que a gente perde, né, que ele não é chamado de refis porque a equipe econômica do ministro Meirelles não quer nenhuma correlação, né, nenhum tipo de direcionamento ao que foi até o refis da crise de 2009, porque entende a equipe que era muito benéfico ao contribuinte e maléfico aos cofres públicos, né? Então se chamou primeiro de PRT, depois de PROES, em que o contribuinte adere, renuncia às discussões obrigatoriamente e tem às vezes descontos de até 60%, ou ele pode parcelar em 180, 240 vezes. Então acaba que em determinados casos o contribuinte acaba que em determinados casos ele desiste da briga, da disputa, né, porque ele prefere pagar metade em 180 vezes do que ele continuar mais 10 anos brigando. Mas depende, né? Realmente são casos e casos, mas de um modo geral é difícil, porque aí o advogado ele precisa, no momento do prognóstico, como a gente chama, né, da fixação do risco, né, de perda ou da probabilidade de êxito, o advogado ele precisa quase se valer de uma bola de cristal, um exercício hoje, porque ele precisa dizer qual é o cenário atual com relação àquela discussão tributária. O cenário atual é fácil dizer, né? Agora, o dia seguinte não. Porque os tribunais mudam de entendimento toda hora. Então, como é que se afere isso? É difícil. É um exercício difícil, mas é um exercício que a gente faz diariamente. Legal. Em resumo, o profissional dessa área pode estar preparado para ter bastante trabalho e se tornar um guerreiro, não é isso? Um guerreiro. Um grande guerreiro. Olha, gente, eu vou confessar para vocês que eu estou bem contente. As minhas expectativas foram
né, super sanadas, porque eu até, quando eu li a pauta da nossa conversa, eu pensei que a gente ia ficar somente na reforma tributária e tudo mais, mas o doutor deu um panorama para nós de conhecimento de direito tributário que a gente não conseguiu prever na pauta. Com certeza nossa audiência também vai achar mega útil, né? Não, com certeza. Até emplacou um termo que eu gostei muito, eu anotei 3, 4 vezes na folha aqui em diferentes lugares aqui que a gente vai utilizar para comunicar também esse excelente juriscast aqui, que foi a sinceridade normativa. Eu achei muito interessante esse conceito. E agora, para finalizar também, doutor, ainda nessa questão do estudante, que ele está preparado para... como que ele tem que se preparar para entrar no mercado tributário, do direito tributário. Talvez nem apenas o estudante, né? O doutor está inserido no mercado e está, obviamente, por ser professor e está continuando a tua educação, com certeza tem boas referências atuais para o profissional que também já atua na área, ou que quer ingressar na área, né? Sim, e sobretudo o doutor é uma referência, né? Então o profissional que está na área, ele olha para os exemplos, né? Para quem está lá na frente, e com certeza eu acho que o doutor é uma dessas pessoas. Então eu gostaria que o doutor indicasse para nossa audiência aí 2 livros, né? Ou 2 artigos, ou um webinar, uma palestra, o que o doutor achar com... Além do Juriscast, claro. Isso, claro. O que o doutor achar conveniente aí, algum material que o doutor mesmo produziu sobre o direito tributário hoje, né? Alguma coisa contemporânea, as discussões, os debates acerca do direito tributário hoje, né? Olha, primeiro eu preciso dizer que vocês são muito gentis, né? E que a minha grande sorte é que nos conhecemos praticamente hoje, senão todo mundo ia achar que vocês estão sendo gentis por amizade. Olha aí, ó. Muito gente boa. É mérito isso. Eu ouso dizer que vocês estão agindo como bons cariocas. Carioca fica melhor amigo assim que se conhece. E já estão se valendo dessa nossa recém-amizade criada para serem gentis nesse ponto. Mas muito obrigado, né? Bom, com relação às indicações, já que vocês perguntaram, eu publiquei um livro, que é a Imunidade Tributária das Instituições de Educação, né? Tem algumas publicações, alguns artigos. Estou trabalhando em um outro livro agora, né? Que vai ser minha tese de doutorado, que é Tributação de Novas Tecnologias. Mas digo só porque vocês citaram, mas minha maior indicação... Eu tenho 2 livros que eu chamo de livros de cabeceira, né? São 2 livros, 2 autores que eu admiro sobremaneira, né? Um é o professor Ricardo Lobo Torres, né? Ele tem um tratado, né? Que chama Tratado de Direito Financeiro e Constitucional Tributário, que são alguns livros. Ele também tem o curso de Direito Financeiro e Tributário. Com certeza a minha grande base teórica. E minha outra grande base teórica é o livro do professor Luiz Eduardo Chueire, titular da Universidade de São Paulo, né, um professor que eu tive até o prazer de estar com ele recentemente, uma palestra no IBMEC, né, que eu fui um dos coordenadores, e é o outro livro que não sai da minha prateleira. Eu acho que com essa base, com certeza, os estudantes e profissionais de direito estarão muito bem acompanhados, né? Agora, claro, a gente tem grandes autores no Brasil, né? Eu não quero cometer o erro de começar a citar vários nomes para não esquecer alguns que são essenciais, mas eu não posso deixar de citar o professor Ricardo Lodi Ribeiro, que também é uma grande referência, o professor Humberto Ávila, né? Que é um professor que tem obras obrigatórias, de leitura obrigatória, né? Um dos maiores nomes de direito tributário hoje no Brasil, sem sombra de dúvidas. Temos grandes autores no Brasil. Que bom, né? Não estamos sozinhos. Legal. Vou deixar de citar um outro professor que eu sigo bastante, tem publicado bastante, que é o professor Gustavo da Gama Vital de Oliveira. Professor da UERJ. Vale muito a pena também seguir as suas obras. E tem vários outros. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro. Eu admiro tanta gente que eu poderia ficar aqui esgotando toda a paciência de vocês, mas quem acompanhar essas vai estar muito bem escorado. Legal, a gente também queria continuar o papo aqui por mais 1 hora, mas infelizmente o Juriscast de hoje chegou ao fim.
Eu quero lembrar a nossa audiência que este e todos os demais episódios do Juriscast estão disponíveis no site do Juriscast, obviamente, no YouTube, no iTunes, no SoundCloud. Então, onde quer que você esteja, a qualquer momento do dia ou da noite, você pode consumir esse conteúdo jurídico em forma de áudio através de qualquer dispositivo conectado à internet. Por fim, gostaria de agradecer aqui ao Giovanni pelo co-capitanianismo desta nave jurídica e, acima de tudo, agradecer ao Dr. Felipe pela paciência, pelo tempo aqui com a gente compartilhado com a nossa audiência. Eu tenho certeza de que a audiência vai utilizar em muito as tuas contribuições. Então, doutor, quero lhe agradecer pelo tempo, pelo espaço e pelo conhecimento dedicado a gente. Foi um prazer ter o doutor com a gente aqui no Juriscast. Espero que em breve a gente tenha aí uma nova conversa, um novo episódio sobre algum outro tema para engrandecer essa nossa grande comunidade jurídica. Giovanni, palavras finais, meu muito obrigado a você e... Eu só queria comentar que todos os livros que o doutor citou, mencionou todos, inclusive o dele, vai estar na descrição, independente de qual canal, se vai ser no SoundCloud, no YouTube, vai na descrição. A audiência pode ter acesso ao nome de todos os livros, os links, mandando para comprar o livro, etc. Né? Só isso que eu queria falar, e claro, agradecer ao Dr. Felipe aí pela aula. Né? De novo, minhas expectativas foram superadas e muito feliz, muito contente com o episódio de hoje. Foi bastante útil, assim, acho que dentre todos esses 11 episódios, esse foi um dos que mais impactou na minha vida diretamente, assim, sabe? Gostei bastante. Legal. Caramba, que legal, Giovanni. Obrigado, Thiago, Giovanni. Estou muito honrado com a oportunidade, feliz, foi muito agradável, foi muito legal. Espero, de fato, não ter decepcionado, para além da gentileza de vocês, e precisando, contem comigo. Maravilha. Então, obrigado, audiência. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado por estarem com a gente em mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Você ouviu o Juriscast, produção e oferecimento da ProJuris, líder no desenvolvimento de software jurídico para departamentos jurídicos de grandes empresas e escritórios de advocacia. Conheça mais em projuris.com.br.